rever posição. O que é rever posição? Quem que está sendo glorificado? Tem ministérios, muitas vezes são ministérios grandes, mas é inadmissível para a concepção do líder parar ou retroceder. Ele quer sempre seguir. Por isso que tem ministérios que saíram da visão. Entenderam? Eles são grandes e continuam crescendo, porque se tornaram uma instituição, né? Eles se tornaram uma grande organização. E quando a organização ela se torna grande, ela se torna bem estável, ela se torna bem solidificada, é difícil essa organização desmantelar. É ou não é verdade? Por isso que a gente vê grandes organizações religiosas que não são do Senhor, mas elas se mantêm. Elas continuam, né? Por quê? Porque elas já formaram ali um sistema, que aquele sistema é difícil de ser abalado, é difícil de ser quebrado. Então ela continua como uma instituição religiosa, como uma organização religiosa, como um Rotary, como uma associação, como um clube. Ela continua. E muito forte muitas vezes. Mas, humanamente falando. Agora, quanto à igreja do Senhor, quanto ao reino de Deus, o que é que nós muitas vezes precisamos? É retroceder para rever. Senhor, quem é que continua no trono? É o Senhor ou é o chefe da organização? Senhor, quem é que continua sendo glorificado? É o Senhor ou é o líder, o pastor, o apóstolo, o padre, o papa? Quem é que está sendo glorificado, Senhor? Porque se não é o Senhor que continua no trono, se não é o Senhor que continua sendo glorificado, então eu não quero fazer parte dessa organização. Quer entendeu? Eu não desejo mais esse sentimento, eu não desejo mais esse pensamento, eu não desejo mais esse modus operandi, eu não desejo mais esse costume, eu não desejo porque Deus, o Senhor não está aqui. O Senhor não está sendo glorificado. Agora, quando nós estamos crescendo, nós estamos alcançando as vidas, nós estamos trabalhando para o Senhor, e nós estamos nos esforçando, amém? Quando nós estamos ali nos empenhando do trabalho do Senhor, e nós olhamos para o trono, e nós vemos que Jesus Cristo está no trono, ó, que alegria que é trabalhar para o Senhor, aleluia. Quando nós vemos que a glória do Senhor, que vem do céu e envolve a tenda da congregação, nós olhamos assim, mesmo estando de fora, muitas vezes, mesmo fazendo trabalho simples para o Senhor, nós olhamos e vemos a glória do Senhor, e nós vemos o fogo de Deus descendo sobre a tenda da congregação, nós chegamos à conclusão, Deus está neste lugar. Aí é prazeroso, aí é maravilhoso continuar trabalhando para Jesus. Aí nós não estaremos inseridos naquele versículo que fala, não é bom que o homem trabalhe para o fogo se canse por sua própria vaidade. Aí a nossa vaidade, ela é sendo extinta cada vez mais, ela é sendo enfraquecida cada vez mais. O nosso eu, o nosso ego, ele acaba sendo tirado de lado cada vez mais, porque nós queremos sempre agradar a Jesus Cristo, Senhor. Certa vez, uma pessoa que se chamava Saulo, estava a caminhar em seu cavalo exuberante, com sua pose, um homem temido pelos cristãos da época, um homem que tinha cartas dos principais da sinagoga, autorização para ir aos lugares onde se reuniam os cristãos, e arrastar esses cristãos e mandar matar esses cristãos. Esse homem era temido, muito temido. E quando uma pessoa ela é temida, principalmente por cristãos, significa que essa pessoa, ela significa grande ameaça. Essa pessoa é um terror ou um terrorista. Ela impõe terror. Por volta do meio-dia, esse homem estava a caminho de Tarso. E eis que veio uma luz, um clarão, que era mais forte do que aquele sol que fazia ao meio-dia. E quando essa luz, ela brilha, ela resplandece na face de Saulo, diz a Bíblia que ele cai do seu cavalo exuberante. Aleluia!
Ele caído ficou, prostrado ficou, e de repente ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele Saulo já caído, já prostrado, aquele Saulo já retirado da sua posição de todo-poderoso, ele responde: quem és tu, Senhor? E vem a voz que diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Saulo estava perseguindo a Jesus em pessoa? Não. Mas Saulo estava perseguindo aqueles que um dia ouviram a voz do Senhor e de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que eu tenho ensinado para vocês. Saulo estava perseguindo aqueles que serviam a Deus, aqueles que serviam ao reino do Senhor. Então, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, quando alguém te persegue, quando alguém se levanta contra você, acredite, ele não está perseguindo você, ele está perseguindo o teu Deus. Daí você não precisa nem se levantar contra essa pessoa, você não precisa nem ter sentimento de vingança, nutrir sentimento de vingança contra essa pessoa. Você deve esperar no teu Deus, esperar no teu Deus. E lá o apóstolo Pedro, ele fala assim: se vocês sofrem por causa do nome de Cristo, se vocês são perseguidos por causa do nome de Cristo, se alegrem, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. O Consolador amado está sobre você, para te sustentar, para te apoiar, para te garantir. Enquanto isso, lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, fala assim: não queiram, não tenham desejo de se vingar a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança e a recompensa, eu retribuirei. Deus é o vingador dos seus, aleluia. É Deus que se vinga. A vingança está nas mãos de Deus. É Deus que se vinga. Deseja a vingança, mas a vingança que vem de Deus. Amém? E assim descanse no Senhor. E assim creia que o trabalho das suas mãos no Senhor não é vão. Continue. Não pare. Faça sempre alguma coisa para o Senhor. Faça sempre, não importa o que. Mas faça. Tenha esse hábito. Tenha esse hábito. Senhor, o que eu faço para o Senhor? O que eu dou para o Senhor? Senhor, o que eu tenho que fazer? Na igreja. Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso salvar a alma. Senhor, eu preciso falar de Jesus. Senhor, adquira isso como um costume na sua vida. Porque nós ficamos bons naquilo, nos tornamos melhores naquilo que nós mais praticamos, sim ou não? E pode perceber, na vida do ser humano, até as coisas ruins funcionam. Se a pessoa fica só falando mal dos outros, o que ela vai se tornar? Boa em falar mal dos outros, sim ou não? Né? Fofoqueiro. Não é assim? Vai se tornar boa nisso. Se a pessoa, ela ama, estende a mão, ela vai se tornar cada vez melhor nisso. Se a pessoa, ela dá, ela vai se tornar cada vez mais generosa. E dá um agasalho, e dá uma cesta, e dá uma ajuda material para alguém, e ajuda alguém necessitado, ela vai se tornar cada vez melhor nisso. Tudo é uma questão de prática na vida do ser humano. E nós precisamos ter, principalmente, essa prática, esse costume de fazer a obra de Deus. Sermos obreiros do Senhor. Senhor, eu quero trabalhar para Ti. Senhor, eu quero fazer a Tua obra. Senhor, eu desejo. Senhor, eu necessito trabalhar para Ti. Me ajuda, Deus, me ajuda no Senhor. O trabalho das minhas mãos não é vão. Me ajuda, meu Pai. Amém. Agora, eu quero falar de uma situação que aconteceu, que está registrado lá nos evangelhos, somente evangelhos de Marcos, que fala sobre uma pessoa, um paralítico, estava de cama, e esse paralítico, ele foi levado até o Senhor. Amém? Só que quando aqueles homens estavam se aproximando da casa onde Jesus estava,
eles viam que tinha uma grande multidão, tá? Grande multidão dentro da casa, saindo já, porta fora, eu diria até janela fora da casa. E ao redor da casa não tinha nem como eles chegarem. Então vocês imaginam a cena. Esses homens com um homem na cama. E eles chegam, não tem ninguém que possa virar assim e falar: por favor, passe. Não dava. Tanto é que eles estudaram aquele lugar e foram até o quê? O telhado. E mais ou menos aonde Jesus estava, aqueles homens, eles abrem o telhado, eles pegam uma corda e eles descem ali, aquele paralítico, aquele homem que estava de cama, eles descem onde estava Jesus. Olha só. Aí Jesus, olhando aquela cena, Jesus ele fala não para o homem, mas fala para aqueles que levaram aquele homem. Que fé! Jesus admirou a fé daqueles homens, tá certo? E aí, Jesus ele cura aquele paralítico, aquele enfermo. Ele cura, ele faz o milagre na vida daquele homem. Amém? Jesus vira para aquele homem e fala: toma o teu leito. Primeiro Jesus fala: levanta e anda. Como os que eram os escribas e os fariseus que estavam ali para fiscalizar Jesus, chegam e falam assim, no coração, que não era lícito, né? Que Jesus fizesse aquilo. Jesus vira para esses homens, porque Jesus conhece mente e coração, amém? Jesus sonda o coração. Jesus chega para esses homens, Jesus reprova essa posição que eles tomaram no coração, tá? De blasfemarem contra Deus. E Jesus, ele chega para esse paralítico e fala: então faz o seguinte, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E assim Jesus, ele curou aquele homem. Amém? Muito bem. O que eu quero, neste momento, me atentar e fazer com que vocês atentem também, não é para o fato desse paralítico ter sido curado por Jesus, mas é pelo fato de Jesus ter visto a fé daquelas pessoas que levaram o paralítico. Amém? Que levaram o paralítico, tá? No Senhor, o trabalho das suas mãos não é vão. Por isso que eu comentava com o irmão, nós precisamos ir lá e buscar essas pessoas e trazê-las para Jesus. Porque muitas vezes, através da nossa fé, Jesus cura outras pessoas. Muitas vezes, através da nossa fé, Jesus salva as pessoas. Deu para entender? Porque no Senhor, o trabalho das suas mãos não é vão. É isso. No Senhor, o trabalho das suas mãos não é vão. Jesus atenta para nossa fé. Nós vamos encontrar muitos obstáculos para fazermos a obra do Senhor? Vamos encontrar. Como essa ilustração, esse exemplo que eu dei, haviam pessoas que nem para falar, passe por favor, dá espaço para esses homens passarem com aquele que estava de cama, né? Vamos encontrar obstáculos que vão tentar nos impedir de levarmos pessoas a Cristo, amém? Vamos encontrar a reprovação daqueles que são legalistas, daqueles que usam de artimanhas e de desculpas para nos fazer parar. Você não pode estar trazendo alma para Jesus, não. Elas vão até falar, não tenho nada contra você levar as pessoas para a sua igreja. Eles vão até falar, mas na verdade eles têm contra. Porque certa vez Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou a pessoa é de Jesus, é a favor de Jesus, ou a pessoa não é.
E nós sabemos que o príncipe das trevas, Satanás, não quer que nós trabalhemos para Jesus. Mas nós vamos deixar isso acontecer? Não. Nós vamos dizer não para Satanás e vamos atender a voz do nosso mestre. Vamos continuar trabalhando para Jesus. Vamos continuar levando almas para Jesus. Ainda que legalistas, ainda que pessoas religiosas, ainda que pessoas que queiram nos impedir e usadas por Satanás, venham tentar fazer isso. Nós vamos resistir firmes e vamos continuar sempre abundantes na obra do Senhor, em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé. Glória a Deus.